Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig e hoje nós vamos falar não apenas sobre quadrinhos, mas sobre Dylan Dog. Dylan Dog Especial Volume 1, publicado pela editora Lawrence. Um material absolutamente sensacional para quem, assim como eu, é fã das histórias desse personagem incrível dos quadrinhos italianos, publicado na Itália pela Bonelli, o Investigador do Pesadelo, que aqui no Brasil tem as suas histórias mensais publicadas pela Mitos, alguns especiais pela Panini, mas também tem uma longa tradição com a editora Lawrence. Vamos lá, o que é Dylan Dog Especial? Isso aqui é o seguinte: desde o primeiro ano que o Dylan Dog começou a ser publicado na Itália, mais especificamente em 1987, começou a sair um especial anual chamado Speciale Dylan Dog. O que essas edições tinham de diferentes? Mais páginas para a história ser contada de maneira mais longa, né? E sempre com um convidado diferente como artista. Então, esse especial Dylan Dog aqui, volume 1 da Lawrence, ele reúne as duas primeiras edições do Speciale Italiano, que são o Clube do Horror, com essa capa original aqui, do Claudio Villa, e esta aqui, Os Horrores de Outro Quando. Essas duas histórias, além de serem inéditas no Brasil, nunca haviam sido publicadas aqui, ambas são consideradas, estão entre as melhores histórias do Dylan Dog, na opinião dos fãs, tá? Então, finalmente foi publicado no Brasil, e foi publicado de uma maneira muito cuidadosa pela Lawrence, tá? Essa edição aqui é no formato italiano, vem em capa dura, tá? Olha que bela capa aqui, sensacional, né? Aqui a parte de trás com o resumo, a lombada, o material tem orelhas, e orelhas diferentes em todas elas, e além de tudo aqui tem quase 100 páginas de material extra, tá? De material adicional além das histórias. Então, entre esse material extra tem introduções, tem ensaios sobre o personagem, escritos tanto por autores italianos quanto por autores brasileiros. Tem uma seção de cartas aqui, com a editora respondendo cartas, retomando nessa coisa que a gente tinha nos quadrinhos dos anos 80 e 90, mas tem principalmente, aqui no final, dois extras muito legais, que são esses aqui, a Enciclopédia do Medo. O volume 1, ele aborda o horror de A a Z. Então a gente tem verbetes relacionados ao horror, com explicações aqui, não necessariamente acadêmicas, mas com explicações muito curiosas sobre esses verbetes. Então aqui no horror tem alienígenas, tem bruxas, tem o que mais? Crianças, desenhos animados, Drácula, vários verbetes sobre o horror. E a segunda Enciclopédia do Medo aqui, é esta aqui, tem o título de O Diabo de A a Z, até com o símbolo aqui, né? Ambos foram escritos pelo pesquisador italiano Ferruccio Alessandri, e esse segundo aqui tem verbetes como o cinema, como os demônios, como diabos pelo mundo, as personificações do diabo pelo mundo e tal, as interpretações do diabo pelo mundo. Mas vamos às histórias, tá? A primeira história presente neste volume aqui, ela tem o título de O Clube do Terror, tá? E ela é uma espécie de homenagem a umas reuniões que aconteciam na aristocracia europeia no século XIX, onde os ricaços assim se uniam para contar histórias de horror inéditas um para os outros e para ver quem que vencia essa brincadeira. O mais famoso desses saraus gerou um clássico do terror, Frankenstein, de Mary Shelley, que tem uma história sensacional da concepção desse livro, tá? Então aqui, nessa primeira história, a gente tem um sarau com esses milionários. O Dylan Dog é convidado para ser o jurado que vai dizer qual conto é o melhor, e tem uma
característica aqui que todos os contos eles falam sobre o monstro de Lago Ness e todos têm que ter o Dylan Dog como personagem. Então são histórias curtas que vão do terror clássico ao terror cósmico aqui e vão prendendo o leitor com arte incrível do Conrado Roy, tá? O Conrado Roy é um dos grandes ilustradores italianos, um dos meus artistas preferidos desde que eu o conheci, tá? O roteiro é do Tiziano Sclavi, que é o criador do personagem, e a história é bem interessante, tá? Já a segunda história aqui, Os Horrores de Outro Quando, também tem roteiro do Tiziano Sclavi e tem arte do Attilio Micheluzzi, que é uma lenda dos quadrinhos italianos, mas eu não conhecia o trabalho, tá? Ele não tem uma arte tão exuberante quanto a arte do Conrado Roy, mas funciona muito bem. Olha aqui os desenhos do Attilio Micheluzzi. Nessa segunda história, Os Horrores de Outro Quando, a gente acompanha dois alienígenas que estão se aproximando da Terra. O maior deles, o dominante da relação ali, está entediado e pede para o servo dele, o outro alienígena, contar histórias sobre a Terra. E o alienígena conta histórias sobre o Dylan Dog. Então, esse volume, essa história, Os Horrores de Outro Quando, ela também funciona da mesma maneira, uma maneira similar ao Clube do Terror, com histórias mais curtas, contos mais curtos, onde o Tiziano Sclavi, ele trafega pelos temas clássicos do terror. Então a gente tem aqui, nessa história, contos curtos com personagens clássicos como vampiros, lobisomens, pactos com o diabo, demônios e por aí vai, zumbis e por aí vai, tá? Ambas são muito boas, mas o que eu quero falar principalmente dessa edição é o cuidado da Lawrence com esse material, tá? O Aurélio Mioto, que é o editor aqui, junto com o Adriano Lawrence, ele é um grande fã de Dylan Dog, grande fã de rock, inclusive, grande fã de Dylan Dog, e o cuidado que a Lawrence colocou na produção desse material é perceptível, tá? Foi um material que foi feito com muito carinho pela editora, trazendo essas histórias do Speciale para cá, com tradução do Paulo Guanais. Paulo Guanais é um tradutor especializado em quadrinhos italianos que trabalha há muito tempo com os personagens da Bonelli. O material editorialmente é primoroso, impresso num papel aqui, acho que é offset, mas de alta gramatura, tá? A impressão é perfeita, o trabalho editorial é perfeito. Os extras agregam muito ao quadrinho. Você percebe o amor com que esse material foi feito. Veio com marcador de página ainda aqui, pra gente guardar aqui dentro, tá? E tem um valor extremamente acessível, porque esse volume, que tem quase 400 páginas, ele custa só R$ 69,90, tá? Dá para comprar esse quadrinho através da loja oficial da Lawrence. Não está na Amazon, não está nas bancas, você tem que comprar direto, a venda direta é feita pela Lawrence, então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, daí você está afim desse material, você fala diretamente com a Lawrence. Eu, como grande fã do Dylan Dog, eu recomendo muito, porque é muito bom. E esse quadrinho, na verdade, ele dá início a uma série de publicações da Lawrence a respeito do personagem. Já está no Catarse também, esse material foi viabilizado através do Catarse, e já tem uma nova campanha da Lawrence no Catarse, agora para financiar o Dylan Dog Gigante, tá? E vai ter, depois do Dylan Dog Gigante, mais um Dylan Dog Almanac no Medo, depois volta para o especial volume 2. Então tem muito Dylan Dog vindo pela Lawrence, com uma qualidade muito boa, muito bom gosto, muita paixão envolvida na produção desses materiais. Dylan Dog é um personagem fantástico, é o investigador do pesadelo, é uma espécie de John Constantine da Bonelli, focado em histórias sobrenaturais, de horror, de terror, com seres mitológicos, assim. É muito bom e vive um momento muito especial no Brasil. A Mito está lançando já o seu terceiro ônibus com as histórias do Dylan Dog em ordem cronológica. Aqui não precisa conhecer muito o personagem para entender. E estou muito feliz que esses materiais estão sendo lançados no Brasil. Excelente publicação da editora Lawrence, recomendada para
para todo mundo que gosta de Dylan Dog, gosta de quadrinhos italianos e, sobretudo, gosta de boas histórias de horror, de terror e por aí vai. Recomendo demais. Obrigado, editora, pela publicação e pelo envio. E se eu fosse você, eu pegava, tá? Porque isso aqui é muito bom mesmo. O preço está muito acessível e vale a pena demais. Comenta aí se você gosta de Dylan Dog, vai pegar quais suas histórias favoritas. Comenta também sobre quadrinhos italianos e muito obrigado por acompanhar o canal, dá like, compartilha e era isso.